Oi, esse aqui é o 23º vídeo do Ventexmas, o Venda Fora de Hora que eu tô fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje é o unboxing do Book Haul de dezembro de 2019. Na verdade é a segunda parte das comprinhas feitas nas últimas semanas. E também é o último pacote que eu vou abrir esse ano, porque eu já encerrei as compras, já gastei tudo que eu devia e o que eu não devia também. Bom pessoal, para vocês que chegaram até esse vídeo aqui por causa de uma indicação do YouTube, quando vocês estavam procurando unboxings de livro, dicas de leitura, com certeza já fica a dica então. Todas as segundas-feiras aqui no Montado de Livros tem vídeo de unboxing das comprinhas feitas nas semanas anteriores. É sempre assim, é uma tradição. Eu sempre prefiro realmente deixar para segunda-feira para começar bem a semana já com dicas de compras. Sempre faço compras, aliás, através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o assunto, mas vamos logo abrir esse pacotinho aqui, que tem exatamente 5 livros, os 5 últimos que eu comprei aqui nesse ano. Foi ali um pouquinho depois da Black Friday, ou foi uma compra da Black Friday, agora já não me lembro exatamente, mas com certeza tem coisas interessantes aqui, que eu provavelmente já vou começar a ler logo que virar o ano, já no comecinho de 2020. Como disse, são 5 livros, acho que eu já falei, né? Temos aqui títulos interessantes, pelo menos na minha opinião, espero que para vocês sirvam também de boas dicas. Tá cá, não sobrou mais nada aqui dentro e temos todos os 5 livros aqui. Vamos ver qual eu vou começar, eu não sei direito por onde, deixa eu ver. Bom, vou começar exatamente pelo menor que temos aqui, pelo menos em tamanho, em páginas acho que tem bastante, porque é daquele tipo que, livro que engana, né? Parece que é fininho, mas na verdade, se você for ver, as páginas têm uma gramatura muito baixa, provavelmente o tipo é menor e tal. Vou até tirar o plástico já antes de falar a respeito da obra em si. Bom, é um título que vai aparecer numa lista de leitura logo na virada do ano. Na primeira semana eu costumo fazer a apresentação dos livros que eu pretendo ler durante o ano, aquelas famosas listas de leitura, e com certeza esse aqui vai aparecer. Bom, trata-se de Enquanto Agonizo, de William Faulkner. Sim, um título um pouco desconhecido, mas o autor realmente está mais assim no ouvido do pessoal. Talvez muita gente já tenha lido alguma obra dele. Confesso, eu nunca li nada desse autor e estou muito curioso a respeito, principalmente dessa história. Eu gostei da sinopse, também por outro motivo que logo vocês vão descobrir na virada do ano. Bom, diz aqui na quarta capa: Enquanto Agonizo foi eleito um dos 100 melhores romances em inglês do século XX, tanto pelo júri especializado da editora Modern Library como pelos leitores. Publicado em 1930, é um grandioso exemplo da linguagem e do estilo praticados por Faulkner. Nesse romance, o autor distancia-se da aristocracia sulista americana para falar de gente comum e humilde, como a família Baldry, que se reúne para cumprir o último desejo da matriarca, ser enterrada em Jefferson ao lado de seus parentes. O marido e os 5 filhos partem com o caixão determinados a cumprir seu objetivo, sem saber como essa viagem mudaria suas vidas. Faulkner tece um caleidoscópio de emoções que afloram a partir da voz de cada um dos personagens, revelando a história aos poucos com flashbacks que vão se entrelaçando, formando um espelho da condição humana. Ou seja, é um mote bastante interessante que eu posso dizer até para vocês, não é super original. Ou é original porque Faulkner foi um dos primeiros a fazer algo parecido. Eu me lembro de algumas histórias que tem essa batida, ou seja, família que vai levar o seu ente querido, que acabou de falecer, vai enterrar em um certo local, e até chegar lá, né, muita coisa vai mudar na relação de todos os envolvidos. É um mote, sim, que não é original, como eu disse, mas pode ser que ele tenha sido o primeiro a fazer isso. Vamos descobrir, com certeza. De qualquer forma, eu acho uma história bastante interessante e vou conferir aqui quantas páginas tem, porque, como eu disse, é aqueles livros que enganam. Tá aqui, ó, 218 páginas. Realmente, o tamanho da fonte tá pequeno, então a gente pode considerar que temos quase umas 300 páginas num livro normal, vamos colocar entre aspas. Mas eu fico curioso, vocês já leram alguma obra do Faulkner? Que inclusive, aqui atrás também cita 2 obras famosas dele, O Som e a Fúria e também Os em Agosto. Bom, o segundo livro que eu quero mostrar aqui para vocês é outro de rápida leitura, esse com certeza porque realmente ele é curtinho e na verdade trata-se apenas de uma novela ou de um conto. É de uma coleção que eu estou gostando bastante de conseguir alguns exemplares da editora Rocco Jovens Leitores. A coleção é Novelas Imortais.
No caso desse aqui, temos o livro Os Sete Enforcados, do russo Leonid Andreyev, que eu não conhecia, para falar a verdade. É um autor, para mim, um pouco desconhecido, e diz aqui na quarta capa: Os Sete Enforcados é uma trama sobre homens e mulheres à espera do fim eminente. 7 condenados à forca vivem esta angustiante história cujo personagem principal é a morte. Nesse clássico da literatura do século XX, Leonid Andreyev discute o sentido da vida a partir do cárcere. É uma novela em que a dúvida sobre a legitimidade da pena capital instiga a consciência do leitor e as incertezas multiplicam-se até a última página. Ou seja, também é algo interessante. Ou seja, à beira da morte, personagens pensam sobre a vida. Também não é uma morte super original, mas não é aquela coisa de sempre. Pode ser que esse aqui, o autor, tenha sido o primeiro a fazer tal coisa e muita gente depois meio que se inspirou nessa pegada que pode render muita coisa interessante. Deixa eu abrir aqui para realmente confirmar que é um livro de fácil leitura, ou seja, por rapidez, por rapidez na leitura, né? Não que seja realmente uma obra facinha, vamos colocar entre aspas, né? Tá aqui, ó, 160 e poucas páginas, 167 para ser mais exato, e as letras aí sim são bem maiores do lado que do outro livro, ou seja, a gente pode até reduzir as páginas como se fosse um livro de 150 páginas. Mas eu gosto quando pego um livro facinho. Aliás, uma coisa que eu andei fazendo muito nos últimos meses, apelar apenas para livros de rápida leitura, aqueles que dá para matar às vezes num dia apenas. Nesse caso aqui, eu não sei se realmente dá para terminar num dia, talvez umas boas 6 horas, 5 horas bem dedicadas, acordar cedinho e até o almoço, talvez dê até para terminar assim essa história aqui, com uma temática interessante também, instigante do mesmo modo. Esse terceiro livro que eu quero mostrar para vocês aqui não é exatamente ficção, prosa ficcional. Não, na verdade é um livro de informação, bem divertimento, completamente, para falar a verdade. Aliás, antes de mostrar o livro, deixa eu dar uma dica para vocês. Todos esses 5 títulos que eu estou mostrando aqui no vídeo, vou deixar na descrição do vídeo, obviamente, links para você poder adquirir através da Amazon. Lembra que eu falei que a minha parceira de compra e venda? É porque, sim, eu faço as indicações de literatura aqui, de leitura para vocês, e se vocês gostarem de algum desses títulos, ficarem bastante interessados, por favor, usem o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, porque se vocês acessam a Amazon através desse link e fazem a compra ali, vocês ajudam o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda, claro, sempre aqui o Montado de Livros crescer mais um pouquinho. Mas enfim, a diversão que eu quero mostrar aqui para vocês é de uma coisa que eu gosto bastante. Olha só o título aqui dessa obra: 101 atrações que sintonizaram o Brasil, escrito pela Patrícia Kogut. Sim, para quem gosta de TV, eu gosto muito, cresci vendo muita televisão. Então, esse é um livro aqui fundamental. Vamos encontrar aqui com certeza muitos e muitos programas que eu cansei de assistir na minha infância, um pouquinho também na adolescência. Depois que eu fiquei adulto, comecei a trabalhar, parei de ver muita TV, mas com certeza muito do que está aqui será bastante interessante de rever, reviver as sensações. Ou seja, na verdade isso aqui é um guia, com certeza. Bastante gente gosta desse tipo de diversão. Como eu falei, é um livro para se divertir, uma coisa mais saudosa também, né? Na verdade, não é um guia absoluto sobre a televisão, sobre os programas que foram exibidos nela. Na verdade, temos aqui uma pegada bem pessoal da Kogut, que faz uma seleção nos critérios dela a respeito de bons programas, tanto nacionais como também os americanos, os famosos enlatados. Talvez o pessoal de hoje em dia não saiba desse termo, que a gente se referia aos produtos que vinham de fora, principalmente séries de TV, seriados. E em contraste, né, com o que era produzido aqui no Brasil, né, tinha aquele preconceito com o que vinha de fora da TV, não era interessante, ou devia ser evitado, se valorizar o que era nacional. Aquelas bobagens de sempre, né, ufanismo, aquelas coisas todas. Na verdade, os enlatados eram muito bons e naquela época a TV brasileira ainda fazia bons produtos. Ela melhorou para fazer a ficção funcionar mais e mais. Tirando o caso das novelas, eu me refiro mais a séries, seriados e por aí vai. Mas aqui também nesse guia se fala muito também de programas de auditório, tanto que o Sr. Silvio Santos e Chacrinha estão aqui na quarta capa. Como vocês devem ter visto aí, se tiver em foco. E aqui na capa, que temos aqui a novela Roque Santeiro, né? Com
Senhorzinho Malta e também A Viúva Porcina, que foi uma novela muito boa de assistir, realmente uma das melhores que eu vi. Aquela novela que não tinha o efeito barriga, também é um termo que eu acho que muita gente não sabe o que é, né? É quando chega aquela situação que a novela já está arrastada por meses e meses, o autor não sabe mais o que dizer e tudo vai esfriando. Todas as histórias de todos os núcleos de personagens não tem mais o que dizer de interessante, então fica aquela barriga, ou seja, tudo tá morno demais. Essa novela praticamente não teve o efeito barriga, ela sempre estava no ápice, o tempo todo a história era interessante. Uma novela sensacional, uma das melhores que o Brasil produziu. Aqui também tem programas humorísticos, como por exemplo um personagem aqui do Chico Anísio, que agora eu não me lembro, mas era aquela senhora gaúcha, né, que falava baguri, algo parecido, né? Ah, que pedia a cabeça do João Batista? Acho que era, né? Algo parecido, enfim. Se vocês gostam de televisão, vou gostar aqui desse guia, na opinião bem particular da Patrícia Kogut. Agora, o quarto título que eu quero mostrar aqui para vocês se conecta totalmente com o livro anterior. Lembra que eu falei da novela Roque Santeiro? Pois bem, quem foi que escreveu a novela? Bom, foi Agnaldo Silva e também, principalmente, Dias Gomes, que é o autor então aqui dessa vez. Só que no caso aqui não é um romance, não é um conto e também não é uma noveleta. Trata-se de uma peça teatral, A Invasão, escrito por Dias Gomes. E ultimamente eu ando muito interessado no que o Dias Gomes escreveu em textos teatrais. Sabe quando você cisma em pegar uma certa vertente de um autor? Tá por aí então a minha ideia a respeito desse autor nacional. Lembrando que ele fez bastante peça que foi para as outras mídias, como por exemplo um livro que eu comprei alguns meses atrás, que foi O Bem Amado, que virou uma novela, depois virou série de TV e por último virou filme. Como também O Pagador de Promessas, que era a peça, virou o filme consagradíssimo, ganhou Palma em Cannes, e por aí vai. Várias peças dele fizeram muito sucesso. Esse aqui, A Invasão, para falar a verdade, eu não conhecia. Comprei justamente por causa disso, porque é um texto que eu não conheço, nunca vi uma adaptação em outras mídias. Então eu fiquei bastante curioso. Agora aqui na quarta capa não tem lá muitas informações a respeito não. Então eu vou fazer uma colinha aqui no site da Amazon, que tem uma sinopse um pouco mais trabalhada, que dá mais detalhes pra gente. É uma obra que focaliza o drama intenso e amargo dos sem-teto moradores de uma favela carioca depois que eles perdem a casa após uma enchente. A saída? Ocupar esqueleto de edifício em construção. Os personagens logo se veem oprimidos entre as promessas de políticos demagogos e a exploração de negociantes inescrupulosos. Bem parecido com o Indesisto hoje em dia, né? Em A Invasão, Dias Gomes segue uma linha criadora da mais significativa importância social ao focalizar o drama intenso e amargo do sem casa. O autor vai à raiz dos problemas que nos afligem e, conseguindo equacioná-los de uma forma clara, coloca suas soluções ao alcance de todos aqueles que efetivamente busquem resolvê-los. Sempre vale dizer, né, o Dias Gomes tinha uma pegada meio assim comunista nas suas obras, mas isso não chega a atrapalhar muito não. O que vale é realmente o que ele passa no texto de algumas questões sociais e vamos combinar, é meio esquerdinha, mas não tem problema. O texto continua sempre sendo bacana, com certeza. Quer dizer, pode ser que ele exagere um pouco aqui e ali, mas a gente releva, vai. O que importa é ler as obras de um autor nacional que com certeza foi muito importante para o teatro, para a TV e também para o cinema. Ou seja, não dá para deixar de ler o que ele produziu. E agora, para fechar o vídeo, o quinto título também a gente pode considerar como um autor que a gente não pode deixar de ler porque ele cai numa certa polêmica. Bom, é fácil dizer do que se trata, pois é Monteiro Lobato com Negrinha, um livro de contos. São vários contos aqui e, claro, o mais popular é o que dá título aqui a essa obra, Negrinha. É algo que muita gente fala mal. Também fala mal de alguns textos que ele escreveu lá para a literatura infantil, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que também tem as questões que também caem em muita polêmica. Mas enfim, não vale discutir isso agora. O que importa é que sim, a gente deve ver o texto para depois ter uma certa opinião a respeito dele. Isso que é importante. E também porque esse livro aqui tem outros contos além desse que ficou super famoso. E é aí exatamente que mora o meu interesse, pois Negrinha eu já vi 3 vezes, não, eu fiz 2 resenhas aqui no canal e vou gerar a terceira quando ler mais uma vez esse texto aqui que eu acho sensacional do Monteiro Lobato.
que eu sempre digo, quem acha que esse texto é só aquilo que todo mundo diz que é, na verdade, não é. É muito mais do que aquilo. Vou até deixar uma resenha aqui em cima para você dar uma conferida do que eu já falei a respeito de Negrinha e depois vou tentar achar outros apontamentos diferentes a respeito desse texto que é tão dinâmico que dá para você achar outras interpretações e não aquela batida que todo mundo quer que você diga, pense e fique repetindo que nem um papagaio. A gente tem que ser um pouquinho mais independente nas nossas opiniões quando a gente lê literatura de qualidade. A gente nunca pode esquecer disso. Com certeza é um livro que vou ler rapidamente aqui em 2020, provavelmente comecinho de fevereiro ou meados dele, dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Com certeza. Isso porque eu já passei por um outro livro do Monteiro Lobato, Urupês, com vários contos também super interessantes. A literatura adulta do Monteiro Lobato é fascinante, com um linguajar um pouquinho difícil, mas muito dinâmico. Histórias bem densas, completamente adultas e sempre muito crítico lá da época que ele vivia. Bom, aqui está o apanhado geral das últimas compras aqui de 2019, nessa segunda parte do Book Haul de dezembro de 2019. Espero que esses livros sejam boas dicas de leitura para vocês. Eu acho que são bem variados em termos que se conecta à diversão, como a televisão, teatro, cinema, a própria literatura em si, com variações para romance, texto teatral, contos, noveletas e por aí vai. Abrange todos os gêneros possíveis em termos de formato e também em termos de temática, com certeza. Enfim, eu gostei dessas últimas comprinhas que eu fiz aqui nesse ano. Espero que vocês gostem dessas dicas. Mas agora é só esperar o próximo Book Haul, que vai acontecer lá pelos meados de janeiro. E sempre vale dizer, mais uma vez, sempre às segundas-feiras tem unboxing de alguma compra que eu fiz nas semanas anteriores. E quando não são as compras aqui que eu faço na Amazon, são daquelas caixas mistérios da Tag Experiências Literárias. Aliás, vou deixar uma dica aqui em cima de um link justamente de uma das caixas que eu abri aqui nesse mês de dezembro de 2019, só para vocês terem uma ideia do que é uma caixa mistério, onde a gente compra a caixa sem saber exatamente qual livro que estará lá dentro. É uma diversão garantida. E como estamos aqui na semana do Natal, já desejo para vocês um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Claro, eu ainda conto com vocês que vocês ainda vão participar aqui dos próximos vídeos finais do Vedexmas, o Veda Fora de Hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já aconteceram aqui dentro do projeto nos últimos dias. E tchau!